Olá, então hoje eu vou falar sobre as bolsas esportivas nos Estados Unidos. Eu vou focar mais no futebol porque foi essa a experiência que eu tive e foi esse o esporte que eu foquei mais, porque eu já jogava futebol no Brasil. Ahm, eu joguei na base, nas categorias de base de vários clubes no Rio Grande do Sul. E quando eu comecei a procurar por bolsa, eu logo vi que tinha essa oportunidade de tentar uma bolsa como atleta no exterior. Então, o que são as bolsas esportivas? Basicamente, você vai jogar para a universidade em troca da bolsa. E na maioria das universidades, isso ocorre pelo treinador. O treinador da universidade que vai ser a pessoa que vai te recrutar para jogar pela universidade e vai te ajudar no processo de admissão ou mesmo até já te oferecer uma bolsa para jogar na universidade, porque na maioria das universidades onde tem uma estrutura para os atletas muito forte e são competitivas, o treinador tem esse poder de dar a bolsa para o estudante. Tem mais esportes, não só o futebol. Nos Estados Unidos, no geral, tem vários esportes, tem modalidades que eu nem conhecia, nem sabia que tinha. Obviamente, eu não poderia fazer um application como atleta em outra modalidade porque eu não tenho experiência. Os Estados Unidos não é uma casa de férias, onde você joga como você joga pelada no Brasil e vai para lá com bolsa. Não funciona assim. Os esportes lá são competitivos. Obviamente, o futebol, se você for ver e joga categoria de base no Brasil, talvez não seja tão competitivo quanto a dos Estados Unidos, mas eles têm uma estrutura muito forte, os atletas costumam ser muito bem preparados. Então, isso é uma coisa importante para ter em mente. Não é um lugar onde você vai ir para passear e ter uma bolsa como atleta para jogar de vez em quando. Não, é uma coisa bem estruturada. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque muitos atletas brasileiros, principalmente no futebol, que têm esse interesse, não têm informações, ou talvez não busquem informações, ou talvez essa informação não chegue de uma forma correta para essas pessoas que têm essa vontade de jogar no exterior com bolsa. E por que eu estou falando isso? Tem muitas empresas hoje no Brasil que trabalham nessa área, ou seja, você paga uma assessoria para a empresa te assessora da maneira no lado esportivo e no lado acadêmico também. A maioria delas já vende um pacote fechado com a parte acadêmica junto, com o inglês, com o SAT, e elas vendem esse produto, então elas vão te vender uma assessoria. É um mercado muito grande e também um pouco desonesto. Então é muito importante que as pessoas tenham as informações de uma forma correta para saber como esse mercado funciona. Para que você já chegue, caso você tenha dinheiro para uma assessoria, não seja enganado ou não seja iludido por uma empresa. Então, assim, muitos desses atletas acabam chegando nessas empresas através de seletivas. Tem empresas que fazem seletivas em vários lugares do Brasil, onde você joga, eles filmam o jogo e depois eles selecionam os atletas que eles veem que têm um potencial para ganhar uma bolsa nos Estados Unidos. E com isso eles já vão te vender um pacote, querer te vender um pacote. Pode ser que tenha empresas ainda que façam só a seletiva, te vendem um vídeo, se você quiser ir por você mesmo você vai, mas muitas empresas elas vão tentar te vender o pacote. Então, nesse lado é muito importante você ter esse conhecimento, tá? Das questões que eu vou falar agora, com coisas básicas sobre como funciona essas bolsas esportivas que vocês vão tentar. Por quê? Se você vai nessa seletiva já querendo uma bolsa full, uma bolsa completa, você não tem grana para nada, você vai nessas seletivas, eles vão te vender pacotes de assessoria onde o valor vai ser mais de 10 mil. No final das contas, vocês vão gastar 10, 15 mil só em assessoria, só em material com a empresa. Então, se você não tem nada e está procurando uma bolsa full, como é que você vai procurar uma empresa onde você vai ter que gastar esse montante de dinheiro, entendeu? Então, por isso é importante. Eu vi pessoas
de famílias que não têm condições ir nessas seletivas e querendo uma bolsa full, obviamente, porque a pessoa não tem condições, onde a pessoa vendeu um carro. A família vendeu um carro e no final das contas não conseguiu uma bolsa que queria, obviamente, queria uma bolsa full, a empresa vendeu esse sonho, essa imagem e a pessoa acabou não conseguindo ir. E eu não tenho contato com essa pessoa, mas eu estou só citando um exemplo, eu sei que tem mais casos desses. Não estou falando que essas empresas são ruins, tem pessoas muito boas no mercado, só que o importante é vocês terem cuidado com o marketing, cuidado com essas empresas maiores que vendem uma coisa que talvez não seja da forma que você pense. Então, o ponto que eu vou começar pelos tipos de universidades que tem, onde o atleta ele vai poder tentar. Tem aquelas universidades que são forte academicamente e forte atleticamente, são as que tem as que são fraca academicamente, mas forte atleticamente, e as Ivy League Schools. Eu já fiz outros vídeos explicando as diferentes universidades e sobre a Ivy League School, as universidades que são Ivy League School. Então, assim, é importante você ter isso em mente. Por quê? Porque essas universidades, talvez, obviamente, o modo que você vai conseguir a bolsa do treinador ou da universidade acaba sendo um pouco parecido, mas é bom você ter esse conhecimento. Por quê? Porque as universidades que são fortes academicamente e atleticamente já te abrem um pouquinho de leque maior para você tentar conseguir talvez uma bolsa esportiva, uma bolsa acadêmica junto com a bolsa esportiva. Então, nesses lugares, claro, você vai ter que ter um currículo muito melhor, uma nota nas provas melhor, as notas nas provas têm que ser melhores, mas, obviamente, se você colocar o componente esportivo, você vai acabar levando uma vantagem muito boa. Então, nessas universidades, você tem uma chance boa de conseguir bolsa em dois lados, que foi o que eu fiz. Muitas universidades que eu fiz, eu apliquei já com uma nota boa no SAT, e que acabou me ajudando. As universidades que são fracas academicamente, forte atleticamente, essas universidades você vai depender muito mais do seu lado esportivo. Eu vou falar daqui a pouco quais são as reais chances de conseguir uma bolsa full como atleta e como funciona o recrutamento. Só que é importante ter em mente, essas universidades você vai depender um pouco mais da parte esportiva, que mesmo você sendo muito bom no seu esporte, talvez seja um pouquinho mais difícil de conseguir, mesmo assim no primeiro ano. Então, se você não tem dinheiro, acaba sendo um empecilho para poder ir para os Estados Unidos. E tem as Ivy League School. As Ivy League School, o processo ele funciona um pouco diferente, porque os treinadores nas Ivy League Schools em universidades bem ranqueadas nos Estados Unidos, como Princeton, Harvard, Yale, esses treinadores que vão fazer o recrutamento e vão te oferecer a bolsa, eles não têm esse poder de dar a bolsa para ti. O que eles vão fazer? Eles vão te colocar, eles vão tentar te ajudar no admissions da universidade, eles vão tentar fazer você ser aceito na universidade, porque se você for aceito, você vai pagar o que você tiver, porque essas universidades, elas são need blind admissions. Então, e elas oferecem uma bolsa que é need-based, ou seja, se você precisa, eles vão te ajudar. Então, para esse tipo de universidade que é mais robusta nesse quesito, são universidades conhecidas, o treinador não vai ter tanto poder assim como nas outras universidades. Mas, obviamente, se ele tiver muito interesse em você, ele vai te ajudar a ser aceito. Então, assim, o recrutamento, como funciona o recrutamento? De maneira geral, primeiro, você tem que ter um vídeo mostrando suas habilidades. Não adianta querer ir para os Estados Unidos como atleta, falar com o treinador, mandar e-mail para o treinador e só dizer, eu jogo bem, ou eu joguei em tal clube no Brasil, nas categorias de base. Não, isso não vai funcionar. Não adianta só dizer que você tem experiência. Então, você tem que ter um vídeo mostrando as suas habilidades. Tem um vídeo, edite o vídeo, coloque no YouTube ou manda direto para o treinador. É importante ter em mente que para o futebol muitos treinadores vão querer o vídeo completo de alguns jogos. Se você quiser uma bolsa muito boa, eles não vão te dar uma bolsa full, por exemplo, que é muito difícil, eu vou falar isso daqui a pouco.
só com uns lances. Então, muitos treinadores vão acabar pedindo vídeos completos de partidas completas. Então, você tem que ter o vídeo, primeiro, básico, tá? Com relação a outros quesitos do Admissions, o treinador ele vai te ajudar a conseguir, mas isso não significa que você não vai precisar ter esses outros quesitos, como documentação básica. Isso você precisa, o treinador ele vai te dar um auxílio caso ele tiver interesse e te ofereça uma bolsa. E provas. Muitas universidades que pedem o TOEFL e o SAT acabam para atletas às vezes deixando sendo um pouco mais flexível, ou seja, alguns atletas talvez não precisem do SAT, só com o TOEFL você entra na universidade. Novamente, aí depende do tipo de bolsa. Se você quiser mesclar uma bolsa acadêmica em universidades que são fortes academicamente e atleticamente, você não vai conseguir se você não tiver um SAT. Então, assim, isso já complica um pouco. Caso a universidade for só focada na parte atlética e você conseguir uma bolsa muito boa só como atleta, aí talvez tenha um pouco mais de flexibilidade. Então, nesses casos, você talvez tenha a chance de não precisar fazer um SAT, por exemplo. Só que aí depende também da liga, o que eu vou falar daqui a pouco também sobre as ligas. Então, no geral, cara, se você quiser uma bolsa boa, você vai ter que ter o SAT. Talvez tenha casos onde você não precise, dependendo da liga. E então, assim, se você mandar e-mail pro treinador sem ter vídeo, sem ter pelo menos o TOEFL, que é o básico que você vai precisar, que é a prova de proficiência no inglês, ele nem vai te responder. Se ele te responder, ele vai só te responder com uma questão, ou seja, vai pedir o vídeo, vai pedir o prova, se você tem alguma prova. Então, assim, as ligas. Hoje, nos Estados Unidos, tem as duas maiores ligas para colleges, onde você vai estudar os 4 anos, a NCAA e a NAIA. A mais famosa de todas é a NCAA, ou NCAA, que é onde tem os colégios maiores, onde você tem mais chances de ganhar bolsas como atleta. Porém, é muito importante saber como a NCAA ela é estruturada. Tem a divisão 1, a divisão 2 e a divisão 3. Em resumo, a divisão 1 você consegue uma bolsa full, se você for muito bom e o treinador quiser dar essa bolsa para você e tiver interesse em você. Divisão 2, bolsas você só pode ganhar até 50%. Quais são as chances de eu mesclar um 50% com a bolsa acadêmica? Tem chance, só que essas universidades que são da divisão 2 costumam ser universidades onde a bolsa acadêmica ela é um pouco mais complicada. Então, mesmo se você pense, eu vou mesclar, vai ser um pouco difícil na divisão 2 mesmo assim, porque academicamente as universidades, pode ser que tenha alguma, não conheço todas da divisão 2, mas dificilmente você vai conseguir uma mescla. Pode ser que consiga, não tem como falar com 100% de certeza. E tem uma outra liga, que é a NAIA, onde eu acho que tem só uma divisão, talvez tenha mais de uma, onde você consegue também, bolsa consegue até 100%. E tem uma outra liga que é para colleges que são só 2 anos, que normalmente são community colleges, onde você fica 2 anos e você faz o transfer depois para mais 2 anos em um college de 4 anos. É a NGCAA, se eu não me engano. Essa liga, então, é um pouco mais difícil, obviamente, você conseguir uma bolsa full para um colégio de 2 anos, porém a mensalidade acaba sendo menor, os custos acabam sendo menor, mas a bolsa também fica um pouco mais difícil. Então, assim, no geral são essas 3 ligas. A questão é, a NCAA, que é a liga principal, a liga maior nos Estados Unidos, ela é um pouquinho complicada, porque se você for ver a divisão 1, onde você consegue uma bolsa full, mesmo assim é muito difícil, porque, primeiro, a NCAA divisão 1, você, primeiro, precisa ter o SAT.
O SAT ele é requerimento só para você conseguir se inscrever na liga, que eu acho que a nota mínima é 940, 950, a nota mínima para atleta se inscrever na NCAA. Isso é só para se inscrever, não é para ganhar bolsa. Segundo, eles vão calcular o teu GPA no ensino médio. Você precisa ter um GPA mínimo de 2,5, se não me engano, o que é relativamente baixo se for fazer a conversão. 2,5 de 4. Então, assim, não é alto, mas eles querem. Então, até para fazer a inscrição, você vai ter que mandar uma documentação lá para os Estados Unidos, daqui do Brasil, mandar selar o teu transcript do ensino médio, mandar para os Estados Unidos. Eles têm regras bem específicas de se seguir. Então, isso é muito importante. É muito importante, se você quiser tentar NCAA, dar uma ênfase muito grande no processo, para ter certeza de como o processo... Isso que as assessorias fazem. Elas fazem isso, obviamente. Se você não tiver dinheiro, você só quiser um vídeo, você vai ter que fazer por conta. Então, é por isso que eu estou falando. Então, assim, mesmo se você tiver tudo isso e mandar toda a documentação certinha e tal, for um atleta muito bom, você tem chance sim de conseguir uma bolsa full. Porém, é bom ter em mente como funciona o recrutamento de treinadores americanos. Muitos desses treinadores de universidades onde são extremamente competitivas na parte atlética, no seu esporte principalmente, no caso futebol, por exemplo, muitos desses treinadores eles já têm lista para recrutamento de anos, de 2 anos, ou até de 1 ano, já para 1 ano, para 2 anos à frente. Então, assim, é bom ter isso em mente. Não é tão fácil assim. Você pode ser um cara muito bom, mas eles normalmente já vão ter uma lista ali completinha. Óbvio que isso é muito relativo da posição, do que o treinador precisa, mas no geral é bom ter em mente. Não é fácil. Você pode ser muito bom, e mesmo se você for bom, e eu tô falando bom no sentido de ter vídeo jogando na categoria de base no Brasil, ter vídeo jogando competições competitivas, não seletiva que as empresas fazem. Os treinadores conseguem ver se você tá com vídeo de pelado ou de seletivo, ou se tá com vídeo de um clube, de uma categoria de base ou até profissional. Que por regra você não pode ir para a NCAA se você for profissional. Obviamente que há brechas que muita gente acaba não seguindo, obviamente que se eles pegarem você é excluído da liga. Mas assim, é bom ter isso em mente, tá? Eles conseguem ver essa diferença, então pode ser. Então, eu tô dando um cenário onde você é muito bom, você tem vídeo jogando na base, você tem a documentação tudo certinha, e mesmo assim acaba sendo muito relativo do que o treinador precisa e da lista que ele já tem, que muitas universidades já vão ter essa lista de recrutamento já fechada para 2 anos. Então, assim, óbvio, não estou falando que você não possa tentar, é importante tentar, mas é muito importante ter isso em mente quando você for conversar com a empresa, que vai te falar, você vai conseguir uma boa 100%, não é bem assim. A NAIA já é um pouco diferente, as regras elas são um pouquinho mais flexíveis na hora de fazer a inscrição e tal. As universidades também acabam sendo um pouquinho mais flexível nessa parte, mas no geral acontece a mesma coisa do que a NCAA. Os treinadores eles vão ter, as universidades competitivas já vão ter uma lista à frente já de recrutamento, mas claro, você tem chance sim. Você tem que ser muito bom, não adianta só mandar vídeo de seletiva para ganhar uma bolsa full. Eu tô falando de bolsa full, não tô falando de bolsa 30%, 40% que muitas universidades vão te dar. Isso é fácil de conseguir. E a outra liga que eu mencionei, de Community College, funciona basicamente da mesma maneira, só que com um nível muito mais baixo. Só que, óbvio, nesses casos é muito difícil de conseguir uma bolsa full, porque esses colleges, community colleges, não têm a capacidade financeira que um college de 4 anos vai ter nos Estados Unidos, dessas outras 2 ligas que são maiores. Então, assim, óbvio, não custa tentar, tem chance, mas é bom ter em mente que vai ser muito difícil já pelo potencial financeiro desses colleges. Caso você tenha uma chance, você, novamente, tem que ser muito bom, tem que ter uma experiência, tem que ter vídeos mostrando essas habilidades. Então, assim, no geral, é isso sobre as ligas que eu vou falar. Então, assim, no geral, em resumo, quais são as chances de você conseguir uma bolsa full já no seu primeiro ano?
muito difícil, porque mesmo se você for muito bom e o treinador veja que você tem esse potencial futuro para, por exemplo, daqui a um ano evoluir atleticamente com a estrutura deles, eles dificilmente vão te oferecer 100% no primeiro ano. O que eles fazem assim, ó, eles vão te oferecer, esse ano eu vou te dar 60% e no ano que vem a gente vai aumentar, de acordo com a tua performance. Isso acontece muito, mas claro, se você não tiver condições de bancar 60%, que pode ser muita grana dependendo da universidade, fica um pouco difícil, mesmo que para o treinador isso é uma oferta muito boa, mas pode ser que para você não seja, pelo fato de você não ter as condições financeiras. Então, assim, no geral, você vai ter uma chance boa se você for muito bom, mas tenha isso em mente. É bem provável que mesmo você sendo muito bom, você não ganhe uma bolsa full, completa, com tudo já no primeiro ano. Tem casos? Tem. Pode ser que tenha 2 casos. Você vai numa agência esportiva e pergunta pro pessoal numa seletiva, por exemplo, eles vão te falar, esse cara aqui ganhou 100%. Só que tem algumas ressalvas. Primeiro, não confie sempre no que eles vão te dizer, tá? Isso é muito importante. Segundo, sim, pode ser que tenha, só que veja quantos jogadores fazem seletivas por ano em empresas grandes. É muita gente. Então você pega uma pessoa que ganhou 2 anos atrás ou 3 anos atrás, uma bolsa full, com tudo completo, é sinal de que a porcentagem ela é bem pequena. Claro que as empresas elas vão passar isso de uma maneira muito mais, como eu posso dizer, com um marketing muito mais planejado. Então, assim, tem só nos Estados Unidos? Não. Isso dificilmente você vai encontrar no Brasil alguém falando sobre isso, ou uma empresa, essas empresas que fazem seletivo para os Estados Unidos falando sobre isso. Obviamente, eu fui pesquisar por mim mesmo na época que eu estava tentando bolsa e eu achei outros lugares que fazem isso também, conversei e fiz applications em lugares que fora dos Estados Unidos que também oferecem uma bolsa esportiva. Lugares como os 2 principais lugares foram as Filipinas, onde eles têm até uma liga que se chama NCAA, eles copiaram dos americanos. A estrutura lá, obviamente, não chega nem perto, não é tão boa, mas eles oferecem ajuda para os atletas, é muito interessante ver o que eles têm lá. E Hong Kong, eu vi uma universidade em específico, que é City University of Hong Kong, mas tem outras universidades lá que oferecem algum tipo de bolsa. E eles têm uma liga local lá também, obviamente não é tão forte. Além disso, vocês vão encontrar alguma coisa, talvez não para o futebol, é bem provável que vocês achem para o futebol agora, porque isso faz uns 2 anos, então eu não sei dizer se a situação mudou nesse quesito, mas Singapura você vai encontrar algumas coisas também relacionadas ao esporte, e na Tailândia. Na Tailândia eu já sei que tem algo para high school. Não sei se eles já implementaram para college com relação aos estrangeiros atletas no país. E Singapura também. Singapura acaba sendo um pouquinho mais difícil, não pela competitividade, mas eles acabam pedindo documentação e coisa que talvez no Brasil a gente nem tenha. Mas no geral é isso. Para os atletas brasileiros querendo bolsa no exterior, tenham isso em mente, tá? Tem chance, mas entenda como o processo funciona. Eu vou deixar na descrição alguns links e um resumo do que eu estou falando aqui, mas no geral é assim, tenha cuidado com o que vocês veem, principalmente para o futebol. A galera do futebol é muito forte. Seletivas tem por aí o tempo inteiro, várias empresas. Então tenham em mente, pesquisem, saibam como funciona o processo antes de se basearem somente em empresas que vão te vender um produto, que seria assessoria.